Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Se você chegou pela primeira vez e puder, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, comente alguma coisa, um bom dia, boa tarde ou boa noite aqui, pode ser muito útil para que esse nosso trabalho chegue em outras pessoas que ainda não o conhecem, enfim, que estejam interessadas aí na construção de um Brasil melhor. Pessoal, no dia 31, Lauro Jardim publicou lá no Globo que, sem alarde, Hamilton Mourão tem se movimentado para ser candidato ao governo do Rio de Janeiro. Já teve conversas com empresários. Por enquanto, porém, prefere estrategicamente negar tal possibilidade. E essa fala do Lauro vem 3 dias depois da divulgação de uma pesquisa para o governo do Rio de Janeiro em que Mourão foi testado num cenário. Eu vou trazer aqui os 3 cenários, depois falo também do cenário para presidente da República lá no estado e também 2 cenários para o Senado Federal. No cenário 1 para o governo, nós temos aqui Eduardo Paes liderando. Detalhe, ele nem está falando que vai ser candidato, o PSD, que é o partido que ele dirige lá no estado, aposta no nome do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que vai aparecer nos outros 2 cenários. Mesmo assim, Eduardo Paes, que é o prefeito da capital, aparece com 26%. Marcelo Freixo, deputado federal, que saiu do PSOL e foi para o PSB, aparece aqui com 19%. E o atual governador, Cláudio Castro, fica em terceiro com 14%. Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, do PDT, aparece aqui com 4%. No cenário 2, a gente tem a saída do Paes e a entrada do Felipe. A gente percebe que o cenário muda totalmente. O Freixo, então, vai para 25 pontos. Cláudio Castro, 16. Rodrigo Neves, 7. E o Felipe, 3. No cenário 3 entra Mourão. O Freixo continua liderando com 23, mas o Mourão, 17. Cláudio Castro, 12. Neves, 6. E o Felipe Santa Cruz com 3. Bom, e alguém pode estar olhando aqui pensando, William, mas eu somei o cenário 2, por exemplo, aqui e só deu 51%. Onde estão os outros 49%? Estão com outros candidatos? Não. No cenário 2 nós temos 49% de eleitores entre indecisos que votariam branco, nulo ou que nem votariam se as eleições fossem hoje. No cenário 1 esse percentual é de 38% e no cenário 3 39%. Isso aqui é um número muito complicado porque pode significar que o eleitor do Rio de Janeiro quer outro nome ou que ele está disposto a apostar num nome desse que aqui estão, desde que esse nome realmente apresente propostas ou consiga entender o sentimento do povo carioca. Então, esse altíssimo percentual aqui de indecisos é um elemento a mais para que esse cenário mude completamente e, na pior das hipóteses, inclusive para que um nome padrão Witzel, por exemplo, é bom até isolar, possa surgir em 2022 como Witzel, surgiu do nada e venceu as eleições. Então isso aqui é perigoso ou pode significar simplesmente que o povo do Rio não está preocupado com eleições agora. Eu acho que isso é o que pode acontecer não só no Rio, mas em vários outros estados em que o eleitor vai preocupar com nomes, com projetos, enfim, mais perto de outubro de 2022. Bom, e vamos tratar aqui desses nomes de maneira individual, tentando trazer algumas reflexões a respeito de cada um deles. E esse barulho que vocês escutam ao fundo é chuva na minha cidade de Uberlândia. Eduardo Paes, que lidera o cenário com Freixo e Cláudio Castro, vai se contentar apenas em, sendo prefeito, dar a sua influência, pedir voto para outro candidato, ou mesmo do seu partido, Felipe Santa Cruz? Ou será que ele vai sair da prefeitura, que ele acabou de se eleger agora em 2020, para tentar se eleger governador? Ele pode perder e ficar sem nada, mas ele, com esse percentual aqui, enfim, pode ficar bastante animado. E eu acho que o PSD no Rio ou pode lançar o Eduardo Paes ou mantê-lo na prefeitura, o que também é importante para o partido, e talvez tentar encaixar o Felipe ou um outro candidato do partido ou que venha fazer parte do partido como vice em uma outra chapa, já que o PSD lá no estado dialoga tanto com o PDT do Rodrigo Neves, assim como com o Freixo, lá que hoje está, repito, no PSB, e também mantém um diálogo com o PT lá no estado. Falando um pouco do Freixo, será que ele vai conseguir o apoio do PT? Ele diz que sim, que está tudo certo, mas o PT dialoga, como eu disse, com o PSD, com o PDT do Neves, dialoga também com o Castro, Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT e presidente do PT no Rio, chegou a bradar, é Castro Lula, é Castro Lula. Vamos aguardar para ver
se realmente o Freixo vai conseguir esse apoio. Conseguindo, eu acho que ele tem mais chance de ir para o segundo turno. A grande questão é, será que o Freixo, indo para o segundo turno, consegue derrotar o candidato do outro lado? Se o Freixo vai e perde para alguém, como o próprio Eduardo Paes ou Rodrigo Neves, ok, eu acho que o Rio de Janeiro estaria em melhores mãos do que, por exemplo, se o Freixo vai para um segundo turno contra Mourão ou contra o Cláudio Castro, e aí a rejeição que o Freixo tem em parte da sociedade carioca o impeça de ter mais que 50% mais um. Então esse é um ponto que o Freixo tem que pensar bem, e mais, ele é um dos melhores deputados federais que nós temos em Brasília. Por conta de ser deputado, ele tem proteção especial, ele que vive sendo ameaçado de morte pela milícia do Rio de Janeiro. Então o Freixo vai ter que pensar muito bem se realmente vai animar e ir para essa disputa do governo do estado. Cláudio Castro, sim, aparece com um percentual interessante, que é muito parecido com o que ele tem de aprovação no governo. Essa pesquisa mostra que ele é aprovado por 17%, 30% o reprovam e tem 33% que consideram a sua gestão regular. 20% não responderam ou não souberam. E aí a gente tem que aguardar e ver, será que ele vai conseguir melhorar essa sua aprovação? Se melhora, aí ele parece também ser um candidato mais competitivo para ir para o segundo turno. Mas se ele não consegue mudar esse cenário de aprovação, a sua situação fica mais difícil. Mourão chegou a comentar a respeito dessa pesquisa e disse: eu só vou definir minha situação a partir do mês de março. Se eu vou acompanhar o presidente no projeto de reeleição dele, se ele vai desejar isso, ou se eu vou prosseguir na vida política. Não defini essa manobra. E aqui ele vai deixar em aberto, vocês perceberam que existe a chance dele continuar como vice. Eu acho difícil, baseado nas declarações que Bolsonaro vem dando ao longo do tempo. Tudo indica que Bolsonaro vai querer um nome lá ou do Nordeste ou do Sul. Inclusive o Lauro Jardim também falou sobre isso nesta semana. E o nome do Mourão também é cotado para o Senado pelo estado do Rio Grande do Sul. Bom, falando então do Rodrigo Neves, para a gente fechar essa viagem pelos nomes colocados nessa pesquisa, ele tem se movimentado e articulado bem no estado, dialogado com diversas forças no mundo empresarial, no mundo político, enfim. É alguém que assim vai ter que se esforçar muito para que o eleitorado do Rio reconheça a sua experiência muito bem avaliada como prefeito de Niterói por 8 anos e como alguém que está ali apresentando um projeto para reconstruir o Rio de Janeiro depois de anos e anos de governos, enfim, desastrosos, que quem mora lá sabe muito melhor do que eu, que acompanho apenas pelo noticiário. Então é um desafio gigante do Rodrigo Neves e tem que considerar uma outra questão, além desse percentual altíssimo de eleitores indefinidos para o ano que vem. Se você tem uma mudança, por exemplo, de um pré-candidato aqui entrando como vice de outro, isso pode também mudar um pouco o cenário. Então tem muita coisa para acontecer daqui até as eleições no Rio de Janeiro, e esse cenário que hoje é o que se apresenta pode mudar radicalmente. Essa pesquisa também perguntou a preferência do eleitorado para a presidência da República. 43% disseram votar em Lula, Bolsonaro 29%, Ciro 8%, João Dória 4%. 15% aqui estão perdidos, enfim, não escolheriam nenhuma dessas opções ou votariam nulo, branco, indecisos. Num outro cenário em que sai Dória, entra Eduardo Leite, Lula continua com 43%, Bolsonaro 30%, o Ciro vai para 9%, Eduardo Leite fica com 3% e continua ali em torno de 15%, digamos, perdidos também. Bom, e a gestão de Bolsonaro é considerada negativa por 51% dos eleitores, 24% a veem como positiva e 24% a consideram irregular. Eu sempre me assusto quando eu vejo esse percentual de gente que acha a gestão positiva. É inacreditável, né, que as pessoas não enxergam o que a gente está enxergando. Eu fico realmente pensativo. E para o Senado, meus amigos, aqui nós temos números realmente preocupantes. Romário lidera com 19%, Crivella e Molon dividem a segunda colocação com 12% cada, Clarissa Garotinho 8%, Reis do MDB 6%, Ottoni de Paula, mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro, me parece aqui, tem 5%, André Siciliano do PT 2%. E aqui entre indecisos, branco, nulos e abstenção nós temos 35%. No cenário 2, Romário 20%, Mourão e Crivella com 12%. E o Molon aparece em quarto com 10%, mas aqui empatado tecnicamente com os dois da frente.
Clarissa Garotinho aparece com 8 pontos, Reis com 5, Otoni de Paula 4, André Siciliano 2 e indecisos branco, nulo e abstenção aqui somam 27%. Bom, meus amigos, e antes de fechar esse vídeo, eu quero só insistir num ponto que eu tenho trazido sempre que eu falo de pesquisa. Não é momento para desesperar nem para se empolgar demais. É momento da gente insistir na importância de debatermos ideias, projetos, porque é a partir dessa discussão que a gente vai reconstruir os estados que sofrem muito, como o Rio de Janeiro, como o meu estado aqui de Minas Gerais e também, claro, o Brasil. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.